Está conosco agora, direto de Sinop, o Vitor Caso, especialista em comercialização. Vitor, boa tarde. Boa tarde, agora sim conectado aqui. Internet estava meio ruim, chovendo demais aqui, João. Mas é bom, É né? mesmo? Uma época boa essa chuva, muito importante agora. Tá. Ô, Vitor, nós estamos falando de modo geral, né? Você está aí no norte do Mato Grosso, você está muito centrado em soja e milho, mas também é muito importante a gente transferir os seus conhecimentos para as demais culturas, né? Pecuária, café, algodão, principalmente, que é a sua área, né? Açúcar. O importante é olhar o preço, saber a margem e tomar uma posição. O que é que você tem que nos dizer no tocante a soja, milho e grãos nesse momento? É para olhar, esperar ou para agir? Eu gosto de lembrar sempre do tripé, né, João? Precisa das três coisas para parar em pé. Muitas vezes o produtor pensa só em produzir, 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 e não está errado. Produzir mais, é o nosso papel, nós estamos aqui para produzir cada vez mais. Só que as outras duas partes do tripé é comprar bem e vender bem, né? Então não adianta só produzir mais se você compra mal, vende mal e acaba depois não tendo margem, não tendo rentabilidade no final da safra. Então, esse é o principal ponto aqui. Agora, quando a gente olha o mercado, né, respondendo ali, pegando o gancho do que o Brandalize trouxe para nós aí, né, a gente vê que lá nos Estados Unidos vai ser recorde de milho, vai dar milho para burro lá nessa safra, com aumento de área e plantio acelerado. A gente tem também aqui no Brasil, o clima começou ruim aí no Médio Sul, mas deu endireitada, tem bastante chuva para os próximos dias. Preço físico já está descontando, a B3 hoje acompanhando mais o dólar, mas o físico está descolando um pouco da B3, caindo um pouco mais aí. Então, o produtor ficar atento nas vendas de milho daqui para frente, se tem que travar custo, se tem que projetar a caixa do milho, porque a soja passou. Nós falamos aqui no programa já, e quem ainda está com soja em aberto aí para 30 do 4 tem muito pouco tempo para olhar isso. Então a gente já está olhando aí para a safrinha e também, João, nitrogenado de 26. O mercado deu boas condições nas últimas semanas, vale a pena monitorar também, principalmente hoje com essa queda de câmbio aí de 1,38% agora, o câmbio a 5,72. Ou seja, o produtor do agro, de forma geral, não só de soja, tá? Ele é um administrador de empresas, nato, onde a função dele é gastar o mínimo possível e fazer o máximo de lucro. Agora, o diabo é como fazer isso, né? Então, você está dizendo para olhar, no caso de compras, olhar os fertilizantes nitrogenados nesse momento, viu? Em algumas praças aqui no Mato Grosso mesmo tem tido boas condições nas últimas semanas, nessas feiras, nesses eventos onde a gente teve presente aí, o mercado rodando bastante com relação de troca à vista. Então, importante olhar esse mercado e entender também que o milho lá na B3, né, o milho futuro, está valendo mais no janeiro 26, no maio 26, mas tem uma barrigada no meio do caminho ali, né? Se você vê o julho, setembro estão bem descontados, são os contratos que estão caindo até um pouco mais hoje. Então não dá para esperar a última hora, né? Tem que vender na hora certa. E comprar na hora certa. Agora, vender, assim, fixar o milho, você acha que esse é o momento de pegar os preços a futuro do milho na B3? Eu acho que ainda dá tempo de aproveitar isso, principalmente para aquele produtor que não pode vender grão físico, né? Às vezes a gente está falando aqui, tem que travar, tem que vender, tem que aproveitar o momento, ou deixar essa barrigada passar para mim pegar um preço melhor lá na frente. Mas nem todo mundo aguenta esperar lá na frente, nem todo mundo pode vender grão físico agora. E aí tem que usar as ferramentas, estratégias aí que você fala tanto, né, João, do hedge que tem no dia a dia aí, né? Fora isso, tem o NDF no banco também, para você travar o dólar, porque o dólar começa a cair. Como é que você vê a tendência? Na verdade, você também, como o Vlamir, é difícil perguntar isso. Vocês não têm bola de cristal, vocês têm as tendências, É. né, Vitor? Você quer jogar nós na fogueira com o dólar, né, João? O dólar é o mais complicado porque não é só fator doméstico, mas a gente tem duas grandes áreas, talvez, que vão estar dominando o dólar. Um é o fator doméstico, e como você está falando aí, não fecha as contas nunca. Ano que vem eleição, o governo vai gastar mais para ganhar popularidade, estourar mal um pouco as contas. Então, isso tudo pesa contra e mantém o dólar alto. Também a gente tem lá nos Estados Unidos, né, o Trump mudando a dinâmica global
e trazendo muita volatilidade para o câmbio. A gente viu que as tarifas do câmbio bateu 6,12, aí agora, recente, demite ou não demite lá o presidente do Banco Central americano, e isso derruba o câmbio, derruba. Então, tem que olhar esses dois cenários. Eu acho que essas seriam as duas figuras principais para a gente olhar o câmbio. E se fosse falar de tendência, né, a gente viu ele bater 5,60, não teve força para cair. Viu ele bater 6, mas ele também tem pouca força para subir. Ele fica operando nesse range aí. 40 centavos às vezes parece muito largo, mas é a volatilidade dos últimos dias, né? Vamos olhar a soja, 10,37 agora, alta de 0,86%. O produtor está mais preocupado com a safrinha, mas a gente sempre recomenda, olha, você tem que olhar mais 6 meses à frente, pegar a posição que você quer para você pagar um prêmio menor. Você recomenda começar a olhar Chicago ou espera mais um pouco, Vitor? Eu acho que todo dia a gente tem que olhar o mercado, e principalmente Chicago, porque ele é um dos maiores formadores do preço do grão. Então a gente tem lá Chicago, prêmio, custo e o dólar. Quando a gente tinha o Chicago de 17, a gente tinha uma soja de R$ 180, vou colocar aqui no Brasil. Chicago de 10, o preço corrige também. Então a gente tem que olhar sempre. Mas se você vê as cotações, o mercado está lateral, né, João? Tá faltando fundamento, e até pegando mais uma vez o gancho do Brandalize ali, é, falta ainda fundamento para o mercado estourar de preço, como o Vlamir bem trouxe ali, que essa semana deve ser mais calma, mas também com a área menor dos Estados Unidos, com estoque apertado, maior consumo do mercado interno americano, esmagando mais, consumindo mais óleo de soja. E todos esses fatores juntos, né, e uma área que tende a ser menor na soja lá, a soja também não está caindo desses 10, né? Ela até dá uma beliscada e volta ali para cima, 10,50, 10,40 tem sido os níveis de preço que ela está trabalhando. E isso abre oportunidade para a gente estar fazendo muitas vezes um contrato componentes para a safra 25, 26. Fazer uma trava de Chicago pode ser interessante. Tá, então, assim, como a gente sempre alerta, acabamos de falar, eu vou pedir para o Gleidson colocar novamente, nós temos um assessor de investimento à sua disposição para você consultar e saber qual é o prêmio, porque, na verdade, tudo se baseia no prêmio. Se o prêmio estiver muito caro, não adianta, né? Tirou a sua margem. Agora, se o prêmio está bom, né? Faça as contas e veja a margem que te dá para você, porque pegar o prêmio é à vista mesmo. Você tem que botar o dinheiro à vista. Eu quero comprar um contrato de milho. Legal, pode comprar. Tem que botar o dinheiro à vista. Então tem que fazer conta e saber de margem. Quanto está o prêmio lá na frente da soja, do milho, do café, do boi gordo? São os contratos negociados na B13 e também em Chicago. Ligue para o nosso assessor de investimento para você tirar a dúvida, é saber quanto custa. 199 71 10 8610. 199 7110 8610. O assessor de investimento à sua disposição. Né? O Fernando Sofiati, lá da G-Trade, à sua disposição. Lá, ele está lá em Cascavel, enquanto que eu falo com o Vitor lá em Sinop. Agora, né, por que eu estou desesperado aqui com o Vitor, tentando espremer o Vitor? Porque a tal da comercialização é a coisa mais difícil que tem. Vitor, hoje, assim, sem desmerecer, né? Mas a produtividade hoje está praticamente dentro de casa, né? Tá garantida. Vamos logo, em termos de soja, chegar a 100 sacas por hectare. Milho, então, nem se fala. Então, essa parte da produtividade está garantida. O problema é a sua especialidade, a tal da comercialização. Pega aqui, solta lá, aqui que está na hora. Bom, eu falo isso porque ontem nós fizemos muitas chamadas, ontem foi um dia excepcional no mercado, e o Vitor fez uma live fantástica, com muita gente querendo saber para onde, que rumo vão os preços. Uma live que deu muita gente, e eu quero saber de você. Está cansado? Foi bem? Não, nós estamos começando agora. A live foi ontem o pontapé inicial. E hoje ainda, quem perdeu o momento, quem estava em cima do muro, tinha que falar com a filha, com a esposa, com o sócio aí, as inscrições estão abertas aí. Mas, resumindo, né, uma aula comprida em poucos minutos aqui, para não tomar muito tempo, né, João? Mas a gente traz lá alguns erros do que a gente até falou para você aqui hoje, né? Que é a questão de vender, por exemplo, né? Vender somente em reais. Ou você trouxe também, né? Que a produção está dominada. Então, se você pegar hoje, o produtor sabe quantos centímetros de profundidade tem que ir a semente, velocidade
de plantio, precipitação acumulada, isso tudo varia com a textura de solo. Se nós for falar aqui de princípio ativo, de fungicida, inseticida, eu tenho certeza que os produtores dão uma aula para nós aqui em fertilidade do solo, princípio ativo, dose. Então, isso tudo aí é complicado. Eu fiz agronomia e eu sei que isso é um mercado complicado, mas o produtor já domina isso. A comercialização ela é bem mais simples do que isso, só que talvez faltava alguém para dar a cara a tapa aí, para estar tá levando esse conhecimento e criar isso num passo a passo, num mapa, né? E nós criamos esse mapa aí para o produtor. E não tem, João, é importante falar, né? Ninguém tem a bola de cristal, mas existe um passo a passo que se repete de novo, da onde que vem isso? A gente veio construindo com os produtores aí ao longo da minha carreira, da minha jornada, não só no Mato Grosso, mas também no Paraná, Mato Grosso do Sul e outros estados aí onde eu vim trabalhando nas multinacionais e entendendo o que é que os produtores fazem, aqueles que têm mais rentabilidade e o que é que qualquer um pode fazer, né? Primeiro passo, né? Ter uma preparação comercial pré-plantio. Então você já sabe, antes de plantar, qual vai ser a adubação, você faz análise de solo, você vê se precisa de calcário, você já tem material genético que você vai plantar, qual variedade, e comercialmente, será que isso aí está bem definido? Minha experiência diz que boa parte dos produtores ainda não está com isso bem definido. Então, essa é a primeira etapa. A segunda é vendas na prática, né? Execução. É você fazer as vendas daqueles que você planejou, travar custo, proteger margem, e para isso precisa ferramenta. Nós também entregamos as ferramentas para isso. E se não dá para vender, tem que fazer ferramenta financeira. E eu vou fazer um gancho aqui que muita gente fala assim: ah, meu comprador na minha região não faz. Mas nós estamos ao vivo provando aqui, eu estou em Sinop falando disso. O João tem um assessor aí em Cascavel. Então, tendo um telefone, se está assistindo nós aqui, com certeza consegue fazer uma operação dessa pelo celular, mas tem que entender qual tipo de operação, quanto custa, né? Qual que é a margem, o que vai fazer. Isso a gente ensina lá na segunda etapa. E depois é o lucro protegido. É o fazer um barter inteligente, igual vocês falam muito aqui também, é analisar a relação de troca. É agora, quem já vendeu a soja e está vendo o mercado climático americano, que está dando oportunidade hoje também subindo, como participar dessa alta mesmo com o mercado subindo. Então, isso tudo a gente traz nessa terceira etapa. E na quarta etapa é a otimização de lucro pós-colheita. E tem gente que acha que colheu, colocou no armazém, morreu a safra, só tem o grão ali para vender. Mas na verdade tem muito mais coisa que você pode fazer, né? Tem que comparar custo de carrego, tem que comparar algumas estratégias de fazer venda de futuros e carregar o grão físico, o que, que é mais importante. Então tudo isso tem como melhorar a lucratividade daquilo que já está colhido no armazém hoje, tem como pôr em prática passar frente, vem pela frente, e principalmente, né, começar 25, 26 com o pé direito, porque o mercado está dando oportunidade todo dia, né, João? Pois é, então ontem teve essa live maravilhosa, a venda na hora certa com o Vitor Caso. O Vitor e eu vou participar também. Teremos uma outra live aberta de grátis, de graça e de grátis, domingo, 8 horas da noite, né, para você participar e perguntar, né? E enquanto que você tem acesso ao que o Vitor falou ontem. Em resumo, é assim: a análise das condições de comercialização aberta de graça. Agora, se você quiser ter a parceria do Vitor para você individualmente saber qual é o momento de comprar, qual é o momento de vender, Vitor Caso, parceiro do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, eu quero pedir para o Gleidson colocar o telefone do nosso assessor de investimento, porque o Vitor deu a referência para muita gente ontem, o que fazer, mas aonde fazer? Olha, use esse telefone aí, que é o nosso assessor de investimento, essencialmente para você saber quanto custa o prêmio. 199 71 10 8610. Soja, milho, café, boi, açúcar, algodão, todas as commodities negociadas na B3 em Chicago, para você saber quanto custa para você fazer as suas margens. E o Vitor vai estar conosco, e domingo que vem, 8 horas da noite, horário de Brasília, mais um show. É isso, Vitor? Exatamente. E convidar hoje, né, João? A gente está com as inscrições abertas aí para a nossa turma do método Venda na Hora Certa, o método completo, passo a passo, essas etapas que eu trouxe aqui, guiadas com acesso à comunidade com informações, com acesso a plantões de dúvida, grupo ali para o produtor conversar também, e aulas tanto ao vivo quanto gravadas explicando
o que que é hedge, o que que é bolsa, passo a passo para me estabelecer uma boa relação de troca com o meu manejo, qual que é o lote médio para eu vender. A gente olha o preço hoje aí, por exemplo, lá, né, em Cascavel, R$ 121 para a soja. É bom ou é ruim? Depende, qual que é aquele tripé, meu custo, meu preço, minha produção, para me entregar uma margem e uma tomada de decisão saudável na hora de fazer as vendas e fugir. O mercado dá o preço, né, João? Mas a decisão de fazer uma venda e uma venda que dá lucro, ela é nossa e a gente precisa de ferramenta para isso. Isso tudo aí a gente vai estar ensinando lá dentro do método. As inscrições acho que encerram aí, não sei se dura até domingo, hein, João? Mas bom o pessoal se inscrever logo aí, não esperar a última hora. De novo, né? Deixar para a última hora não tem garantia que vai vender bem. Muito bem, Vitor Caso, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, um parceiro é, muito importante para nós aqui no Tempo e Dinheiro. Venda na hora certa, compre e venda na hora certa, tenha a parceria do Vitor Caso. Obrigado, meu irmão, vamos em frente. Depois a gente Valeu, traz mais um abraço. informações do Vitor.